fazer uma pergunta para você. Deus é surdo? Não, com certeza não. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos diz lá no livro de Isaías, capítulo 59, que os seus ouvidos não estão agravados para poder nos ouvir. Queria falar com você um pouquinho hoje sobre as trancas da oração eficaz. A Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mas muitas das vezes a oração não é respondida, não é atendida, né? Existem algumas trancas, algumas travas com que fazem que a nossa oração não seja respondida. Se nós vamos orar sem conhecer realmente a Deus, por meio de Jesus, através de Jesus, a nossa oração não vai ser respondida. Livro de João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem como nós nos chegarmos a Deus, nós nos aproximarmos dele, ou nós orarmos a Deus e sermos respondidos, sermos atendidos, se não for através de Jesus. É somente através de Jesus que nós vamos alcançar o favor de Deus, alcançar a graça de Deus, é através do Senhor Jesus. Então nós temos que chegar a Deus através de Cristo, em nome de Jesus. Nós temos que orar com um coração contrito, um coração arrependido. Orar com um coração que não expressa o arrependimento, nós não chegamos a Deus. Nós não chegamos até Ele se nós não estivermos com um coração contrito e arrependido na presença dEle. Nós vamos no livro dos Salmos 66, o 18 e o 19, o salmista diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas como estou com o coração contrito, coração quebrantado, como estou arrependido, Deus me ouviu, deu atenção à minha oração, a oração que eu lhe dirigi. Então nós temos que estar na presença de Deus com o coração contrito, quebrantado, arrependido, para termos o favor de Deus, para que Deus ouça a nossa oração. Se nós vamos orar para aparecer, orar para mostrar aos outros que nós temos comunhão com Deus, orar para mostrar aos outros que nós somos mais santos, Deus não vai ouvir a nossa oração. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6 e o verso 5, o próprio Jesus falou assim para nós: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa. A recompensa que eles queriam era essa, de ser visto, de ser apreciado, de serem chamados homens, mulheres de Deus. Não, nós não temos que fazer isso para aparecer, não, mas nós temos que buscar a comunhão com o nosso Deus, é buscar estar na presença do nosso Deus, buscar estar a Ele, sim, através de Jesus, com o coração contrito, né? E sem pensar no que os outros vão pensar, não, mas naquilo que eu tenho para dizer para o meu Deus, e não com palavras repetitivas, vazias. Não, nossa oração tem que ter um sentido na presença do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 6 ainda, o verso 7 e 8, a palavra de Deus vai dizer que quando nós orarmos, não ficamos repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, eles vão ser ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de você pedir. Mas tem que pedir com fé, com uma alegria no coração, com o coração derramado na presença do Senhor. Não em vãs repetições, não é uma reza. Uma oração é uma conversa com o Pai. Uma oração é uma busca constante. 1 Tessalonicenses 5,17 vai nos dizer que nós temos que estar numa constante oração, constante busca a Deus. Mas nós não somos papagaio que tem que ficar repetindo, não. Nosso Deus não é bobo, não, Ele não é surdo, não é bobo, e Ele entende e compreende a nossa fala, a nossa necessidade. Mas aquilo que nós temos que pedir ao Senhor, nós temos que colocar na presença dEle. Porque muitas das vezes nós não oramos, e Tiago vai falar isso, Tiago 4,2,
que muitas das vezes nós oramos e aí nós não pedimos, nós não temos porque nós não pedimos, porque nós não colocamos isso na presença do Senhor. Então uma oração que não é feita, ela não pode ser respondida. Aí nós dizemos, mas Deus falou que Ele conhece a nossa vida e Ele sabe das nossas necessidades. Sim, Ele sabe das nossas necessidades, mas Ele quer ouvir da nossa voz. Para Salomão, Ele colocou para Salomão uma opção do que é que Salomão queria. Quando Salomão foi ter começar o seu reinado, então Deus agora, numa conversa com Salomão, Deus pergunta para ele, pede o que é que você quer. Salomão poderia pedir inúmeras coisas, mas Salomão pediu agora conhecimento, sabedoria para conduzir o povo de Deus. Ele teve a certeza da sua real necessidade para fazer uma petição a Deus. Ele poderia pedir mais reinos, poderia pedir glória, poderia pedir fama, poderia pedir vitórias, mas não, ele pediu sabedoria. Era a sua necessidade. Aquele cego de Jericó, o cego de Jericó, Jesus coloca uma opção para ele. Jesus pergunta para ele, o que é que tu queres que eu te faça? Aquele cego poderia pedir uma esmola, poderia pedir um trabalho, poderia pedir uma casa, poderia pedir qualquer coisa, mas a sua real necessidade era a visão. Então aquele homem agora pede para o Senhor, Senhor, que eu tenha vista. Ele não foi ambicioso, porque se nós fizermos uma oração com um coração ambicioso, nós não vamos receber. Tiago 4:3 vai nos dizer que quando pedem não recebem, pois pedem de modo errado, para gastar em seu próprio prazer, de uma maneira errada, simplesmente para aparecer, para dizer que tem mais do que os outros, para dizer que é uma pessoa abençoada. Não, você não vai receber. Orar, caso tenha maltratado o seu cônjuge, o seu familiar, nós não vamos ter resposta de Deus. 1 Pedro 3:7 vai nos dizer que do mesmo modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, co-herdeiras do dom da graça da vida, da forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, o nosso trato familiar, a maneira que nós tratamos o nosso cônjuge, o nosso esposo, o nosso esposo, os nossos filhos, interrompem as nossas orações. Muitas das vezes pedimos, clamamos, pode jejuar, orar, buscar, mas o nosso trato, se nós não formos fiéis também com aqueles que nós temos no nosso lar, na nossa casa, a palavra de Deus vem dizer para mim e para você que se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos pior do que os infiéis. Como queremos que as nossas orações sejam atendidas? Como é que nós queremos que as nossas orações sejam atendidas se nós ignoramos o necessitado? Provérbios 21:13, a palavra de Deus vai nos dizer, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Muitas das vezes clamamos, buscamos, queremos receber algo de Deus, mas tem alguém precisando de nós. A palavra de Deus diz assim, que naquele dia alguns vão ouvir do Senhor, entra para o gozo do teu Senhor, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestiste, tive enfermo, preso e você foi lá me visitar. E aí nós vamos dizer para o Senhor, quando, Senhor, nós fizemos isto? Quando um desses pequeninos precisou? Mas também alguns vão ouvir, não vos conheço, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e não me vestiste, estive enfermo, preso e você não foi me visitar. Senhor, quando é que eu não fiz isso? Quando alguém precisou, quando nós passamos pela rua e tinha alguém necessitado, quando tinha alguém precisando da minha ajuda e nós fechamos a mão, nós fechamos os nossos ouvidos, mas queremos que Deus ouça a nossa oração. Quando sentimos amargura no coração por alguém, Deus não nos ouve. No livro de Marcos, capítulo 11:25, a palavra de Deus diz, e quando estiverem orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Na oração dominical, na oração que Jesus nos ensinou, na oração do Pai Nosso, Ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, aos nossos devedores. Queremos receber a oração, queremos que a nossa oração seja recebida pelo Senhor, então nós temos que perdoar para nós também sermos perdoados pelo Senhor,
porque se nós estivermos em iniquidade, a nossa oração não é atendida, a nossa oração não é aceita perante o Senhor, e a nossa oração tem que ser com fé. Tiago, capítulo 1, 6 e 8, a Bíblia vai dizer para nós pedirmos, porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Se nós tivermos dúvida em receber alguma coisa, se nós tivermos dúvida no nosso coração, é alguém que tem mente dividida, é instável em tudo aquilo que faz e na sua fé. Se eu acredito em Deus, se eu creio num Deus Todo-Poderoso, então eu não posso duvidar que Ele vai me dar a minha bênção. No livro de Hebreus, a palavra de Deus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós queremos que alguém nos ouça se nós não estamos o agradando? Como é que nós queremos que o Pai agora dê atenção à nossa oração, dê atenção à nossa petição, se nós não estamos agindo com fé, se nós não cremos nele, se nós não acreditamos nele? Colocamos a nossa fé em Deus por meio de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e as nossas orações, em nome de Jesus, sejam elevadas ao Senhor e o Senhor venha responder a todas as nossas petições. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.